Bom dia, queridos. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica de Treinamento aqui na Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos estudando no decorrer desses últimos meses, dos últimos domingos, sobre os 5 solas. E hoje nós vamos falar e conversar um pouco mais sobre um desses pontos, um dos marcos da Reforma Protestante, desses 5 solas, chamado Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria traz a ideia de que toda a glória, toda a reverência deve ser dada somente a Deus. Para a gente entender um pouquinho melhor de como surge esse conceito, eu quero convidar você a fazer um pequeno regresso no tempo, uma pequena viagem aos acontecimentos do século XVI, da Reforma Protestante, e como esse conceito surge a partir daí. Quando nós pensamos nesse conceito, nós temos que ter em mente o ambiente em que ele foi produzido, para que a gente também possa entender um pouco do peso e do valor que ele tem, não só para hoje, mas para a posteridade. Quando nós pensamos nisso, o conceito de toda a glória deve ser dada somente a Deus, a expressão latina Soli Deo Gloria, nós devemos ter em mente o que estava acontecendo em meados do século XVI com a Reforma Protestante. A Igreja Católica, a Igreja estatal, a Igreja que dominava até então, estava com alguns desvios doutrinários e principalmente com relação à Palavra de Deus. Uma dessas ideias ou desses desvios muito comuns naquele período e que estava sendo amplamente pregado era o compartilhamento da glória de Deus com outras pessoas e com figuras que, claro, merecem o nosso respeito, merecem também o nosso estudo, mas que jamais pode receber a nossa adoração, porque ela deve ser dada somente a Deus. As figuras dos anjos, dos santos, começam a ganhar força, começam a ganhar proeminência no meio da igreja, e essas figuras começam a ser adoradas, começam a fazer o papel de intercessores perante Deus e o seu povo, e a adoração a essas figuras humanas começam a ficar cada vez mais poderosas e mais fortes nesse conceito. Junto com outros conceitos que estavam ganhando força no movimento reformado, como a suficiência das Escrituras, o poder de Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a expiação de Cristo sem depender de outros mecanismos e de outros meios. Todos esses conceitos já foram tratados aqui, e então surge esse conceito bíblico de que toda adoração deve ser dada somente a Deus, visando, claro, o combate a essa ideia católica apostólica romana de uma adoração que também poderia ser destinada ou direcionada a homens, ainda que com papéis relevantes na igreja, com grandes obras, não só missionárias, mas obras de caridade, mas que não podem ser comparados, não podem ser elevados a um status maior do que merecem. Quando nós pensamos então na glória de Deus, quando nós pensamos nesse conceito, tendo em mente como ele surge a partir da Reforma Protestante, nós devemos então categorizar ou pontuar algumas coisas para que a gente possa caminhar bem nesta nossa aula. Primeiro, eu gostaria de refletir um pouquinho com você sobre o significado do que é a glória de Deus. Você já pensou nisso? O que é a glória de Deus? Como nós podemos então pensar e definir esse conceito? Eu gostaria então de trazer uma expressão de um grande homem de Deus, um pastor, um escritor, um teólogo muito conhecido no nosso meio, chamado John Piper. Ele diz assim: o significado básico da glória de Deus se refere à sua santidade. Ser santo é ser separado do comum. Assim sendo, a santidade de Deus é a sua infinita separação de tudo o que é comum. Isso faz dele um ser único e um ser infinito,
diante como um diamante raro, mais perfeito do mundo. Então, quando nós pensamos na glória de Deus, nós estamos falando da santidade de Deus, o que faz dele um ser único e distinto de todos os outros. Mas não só um ser único e distinto, mas um ser que manifesta essa santidade de forma visível, o que nós podemos identificar e chamar da glória de Deus. Portanto, a glória de Deus é a santidade de Deus expressa de forma visível a todos nós, a todas as criaturas e a todos os homens, Lembrando que a santidade de Deus, fazendo dele um ser único, faz dele um ser diferente de toda a sua criação, de todas as criaturas, um só Deus vivo e verdadeiro. Então, com relação à prática apostólica romana, ou católica apostólica romana, que traz então a derivação, ou que traz a prática da adoração aos santos, é a origem desse conceito, ou o combate a esse conceito católico é a origem do conceito de soli deo glória. Mas ele vai ganhando amplitude, se desdobrando de outras formas. Quando nós pensamos, então, em um Deus único, santo, diferente de todos os outros, que merece toda a adoração e é o único digno de ser adorado, isso faz um contraponto tremendo com práticas que têm sido amplamente difundidas e amplamente pregadas nos dias de hoje, inclusive. Algo que acontecia no período da Reforma, que veio e se manteve ao longo da história da igreja e hoje ainda se faz presente nos nossos meios. Vou te dar um exemplo de como isso se aplica nas nossas vidas. O conceito de soli deo glória faz uma oposição às relíquias e aos padroeiros. No Brasil, a cultura brasileira é de origem portuguesa, portanto católica também, tem isso muito forte no seu meio. Os padroeiros, as nossas cidades recebem padroeiros. A nossa cidade, a cidade de Uberlândia, tem a sua padroeira e inclusive tem um feriado para este padroeiro. O nosso calendário está repleto de feriados religiosos destinados a santos. E estes santos, ou essas figuras que estão presentes na nossa cultura, que estão presentes na formação da nossa nação enquanto Estado, elas fazem uma oposição clara a essa ideia de que somente Deus deve ser glorificado e deve receber toda a adoração. As relíquias, no contexto evangélico, tem também ganhado espaço e ganhado notoriedade no meio evangélico. Por exemplo, você já viu ou já ouviu falar de algumas igrejas que usam de alguns objetos com poderes, digamos, místicos? Um sal especial que você coloca na sua casa, um item diferenciado que, se você fizer certo ritual, ele vai abençoar a sua vida ou vai te proteger de algum mal. Todas essas coisas fazem oposição à ideia de um Deus único e um Deus que deve ser adorado e glorificado. Porque esses itens, esses rituais e essas figuras têm de algum modo roubado ou ofuscado, tentado ofuscar a glória que deve ser dada somente a Deus. Ninguém ou nada deve ser adorado, reverenciado, senão o nosso Deus. Então nós vamos continuar com a nossa aula, fazendo então uma espécie de panorama bíblico de como a glória de Deus ela vem se manifestando ao longo do desenvolver ou do desenrolar da história bíblica. Nós vemos no Antigo Testamento Deus se revelando ao seu povo por meio das Escrituras e dos relatos bíblicos. Nós temos conhecimento desta revelação progressiva
Deus se revelando pouco a pouco ao longo da história do povo de Deus, e ao se revelar, a sua glória e a sua majestade também vai se revelando ao povo. Deus vem se mostrando não só como um Deus poderoso, grandioso, criador de todas as coisas, mas Ele também vem se mostrando ao povo como um Deus pessoal e relacional. E nem por isso Deus deixa de ser santo e deixa de ser glorificado, ou deve deixar de ser glorificado. Os Salmos vêm revelando a glória de Deus, a sua majestade e o seu resplendor. Então a glória de Deus presente no Antigo Testamento e se mostrando cada vez mais grandiosa ao longo das histórias bíblicas, chega ao Novo Testamento se revelando de forma corpórea em Cristo Jesus. Cristo Jesus sendo a manifestação da glória de Deus aos homens. E a partir daí, Cristo habitando no meio de nós, Cristo realizando as suas obras e o seu ministério junto com os seus discípulos e os comissionando e os convidando a viver uma vida diferente, uma vida de santidade, manifestando esta característica da glória de Deus na vida de todo discípulo do Senhor Jesus. Mas qual é o fim último, o objetivo máximo de todas as coisas? Segundo o nosso catecismo, ele diz o seguinte, o Catecismo Maior de Westminster: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo nele para todo o sempre. Essa é a resposta à pergunta número 1 do nosso catecismo. Deus não divide com ninguém a sua glória, Isaías 42:8. O governar da história é o modo em todo ele seja glorificado. Seja como ele fez isso, ou veja como ele fez isso na história de Israel e da igreja. Deus escolheu um povo para a sua glória. Efésios capítulo 1, do 4 ao 6, nos afirma isso. Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, do 6 ao 7. Deus chamou Israel para a sua glória. Isaías 49, Jeremias capítulo 13, versículo 11. Deus resgatou Israel do Egito para a sua glória. Salmo 106, versículos 7 e 8. Levantou o Faraó para mostrar o seu poder e glorificar o seu próprio nome. Romanos capítulo 9, versículo 17. Todos os atos e toda a manifestação do poder de Deus, inclusive a criação dos homens e o seu resgate por meio de Cristo Jesus, tem como fim supremo manifestar a glória de Deus. E este é o nosso objetivo, esse é o nosso caminhar, sempre manifestar a glória de Deus ao longo da nossa vida e da nossa jornada. E aqui entra um detalhe muito importante, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Deus ser glorificado implica que todos os nossos atos e tudo o que nós fazemos visa a glória de Deus. E a implicação lógica para isso nas nossas vidas é que não há espaço para vanglória humana em todos os nossos atos ou em tudo aquilo que nós fazemos. Quando colocamos o homem no centro da história e imaginamos que todas as coisas estão ao nosso favor ou estão dependendo da nossa ação, nós estamos ofuscando a glória de Deus ou estamos retirando dele a glória que deveria ser dada única e exclusivamente ao Todo-Poderoso e Soberano, Criador dos céus e da terra. Quando exaltamos a figura humana, nós de alguma forma rejeitamos um pouco a ação de Deus. Ainda que Deus se faça presente em todas as coisas, se faça presente de forma maravilhosa e às vezes de forma misteriosa na nossa jornada, nos dando
entender que a responsabilidade está nos nossos atos, quando ele se manifesta de forma misteriosa, às vezes oculta. Nós não podemos esquecer que tudo depende dele e tudo é para ele. Que a nossa vida possa glorificar a Deus, que a nossa conduta possa glorificar a Deus, que a nossa missão glorifique a Deus e que o nosso chamado como discípulos de Jesus tenha um único fim e exclusivo: glorificar a Deus. A adoração é devida somente a Deus. E devemos nos lembrar disso não apenas quando somos convidados a agir de modo errado e nos curvar diante da imagem que oferecem orações, mas também quando somos tentados a adorar as modernas relíquias evangélicas e ter pelos líderes religiosos uma consideração muito maior do que é devida. Somente Deus deve ser adorado e que Ele possa ser glorificado em tudo, em toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa aula, que nós possamos sempre ter em mente e ter como um foco nas nossas vidas glorificar a Deus. Quando nós olhamos de um aspecto, ou quando nós olhamos o aspecto doutrinário e teológico deste ponto, nós poderíamos conversar muito tempo e sobre muitas horas e ter muitas aulas para ver todos os desdobramentos desse conceito na história da igreja, na vida de cada um dos indivíduos como discípulos de Jesus. Mas o mais importante, ou cerne deste ensino, é nos lembrar que nada deve roubar a adoração que é devida somente a Deus. Seja eles objetos, seja elas relíquias modernas religiosas ou líderes religiosos, tudo deve ser dado, ou toda a glória deve ser dada somente a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um excelente domingo, que possamos nos reunir logo mais à noite em adoração a esse Deus maravilhoso, todos juntos no nosso templo, aqui na igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione. Amém.